Graças a Deus, assim, eu queria transmitir para vocês um pouco hoje daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre família, que é um tema, né, que é uma entidade, na verdade, né, criada por Deus, que tem sofrido muito nesses tempos. Tem sofrido demais, a família tem sofrido demais nesses últimos tempos. É um tempo nós vivemos um tempo muito louco nesse sentido de família. Vivemos num tempo muito confuso, que, inclusive até dentro da igreja, as pessoas se confundem sobre família, né? E não só no que é a família de fato, segundo o Senhor, mas também famílias destruídas, famílias que não se entendem, família que tivemos o encontro de casais aqui, o jantar de casais, sexta-feira, foi uma bênção, né? A Camila já falou, quem não veio, perdeu, porque fala um pouco sobre isso também, famílias que não se entendem, famílias que não têm comunicação, famílias que não têm transparência, famílias que são estranhos dentro da sua própria casa. São estranhos, né? A gente estava fazendo um trabalho de uma casa muito grande, e aí alguém estava lá falando assim, rapaz, uma casa desse tamanho aqui, o pai ele nunca vai nem ver o filho vai fazer 15 anos e o pai nem, você apareceu porque é casa muito grande, e hoje em dia, às vezes, até numa casa pequena, não precisa nem ser muito grande. Cada um que se tranque no seu quarto, cada um que vá para o seu lugar, cada um que fique no seu device, e as famílias mais não se comunicam, os pais não se comunicam com os filhos com os pais, as mães, com os maridos, inclusive às vezes está na cama, cada um com o seu mundo, cada um no seu lugar, e a família, como Deus quer, ela vai se perdendo, vai se deteriorando, né? E tem um texto lá de Miqueias, que fala assim, e esse texto, se você for ler, né, ele foi escrito lá atrás, mas ele é um texto tão atual, está lá no capítulo 7, versículo 6, fala assim, filho, não é os dias de hoje, né, isso foi antigamente, mas os dias de hoje, filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Que texto forte, cara. Que coisa forte assim. Que os inimigos nossos hoje estão na nossa casa. E não é inimigo porque é inimigo, porque é contra, porque é adversário. É inimigo porque não se conhece mesmo. É inimigo porque são inimigos, sabe? Se rebelando um contra o outro. Hoje a gente vê filho contra pai, pai contra filho, né? Como diz o texto. É uma loucura. É uma loucura. E nós, como igreja, nós não vivemos nessa família. Essa família não foi feita para a gente. Esse tipo de família não foi feita para a igreja do Senhor. Não foi feita por Deus, não foi constituída por Deus. Não é assim que a família funciona. Nem a família dessas famílias que hoje em dia se coloca, né? E eu vou falar sobre isso, porque, tipo assim, hoje é carnaval, né? Então tem muita gente na rua. Hoje, pré-carnaval, vamos dizer, né? Então, se você for lá em New Orleans agora, tem muita gente para você fazer uma pesquisa boa. Se você for lá no centro de New Orleans, lá, você vai com um papelzinho, você vai botar em cima do seu papelzinho assim, você vai botar assim, o que é família? E você vai fazer uma pesquisa lá, e vai perguntar ao povo, o que é família? O que é família para você? O que é família para você? Cara, eu posso te garantir que vai vir as mais loucas respostas sobre o que é família. Sobre o que significa família. Sobre quem é família. Né? E sabe o que é o pior disso tudo? Que não é só lá no centro de New Orleans que tem esses conceitos, essas visões de família. Dentro da igreja também. O povo de Deus tem se deixado levar por famílias que não foi constituída por Deus. E eu quero dar uma base para vocês hoje sobre isso, o que é família. Talvez você se pergunte aí agora, mas eu sei o que é família, Mas, como eu falei, olha, dentro da igreja tem gente com ideia errada do que é família. Tem gente com pensamento errado do que significa uma família. Então eu vou começar lá do comecinho do que é família, lá do começo, Gênesis, tá? Lá em Gênesis, no capítulo 2, bem no comecinho mesmo, versículo 22, a partir do 22 fala assim, olha, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Deus tirou um pedaço da costela do homem e fez uma mulher. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí vem a família.
E aí vem a família. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cara, família é isso. O começo da família é isso. Qualquer coisa diferente disso não é bíblico, não é de Deus, não é da parte do Senhor. A família é homem, mulher e seus filhos. A família é isso. Não existe outro conceito, outra forma, outro modelo de família na Bíblia, segundo Deus, diferente disso. Né? E se você for falar isso lá fora hoje, você é errado. Hoje nós vivemos no tempo onde o certo é errado e o errado é certo. O certo é isso. Agora, se você for lá fora e você falar, olha, uma família é constituída de homem, mulher e filhos. Não, mas o quê? Não, só isso. Não tem mais homem com homem, mulher com mulher. Não tem isso, não existe. Não existe. A nossa família, a família que eu vivo, a família que você vive, a família que Deus criou, lá em Gênesis, é essa. E depois a Bíblia continua, Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, e não tem outra formação de família. Não existe outra forma de família. Deus não fala mais, ok, vou criar uma nova família. Agora as famílias, lá em Mateus, agora as famílias são assim. Não, as famílias não são assim. As famílias é homem, mulher e filhos. E eu estava lendo Gênesis, estava lendo lá no capítulo, e a Bíblia não fala, a gente estava até falando, né, Júnior, esses dias, que a gente não sabe o tempo lá que Adão, depois que Adão e Eva, né, que Deus os criou, quanto tempo eles ficaram lá no Éden, no paraíso, desfrutando, a gente não sabe exatamente até a sua queda. A Bíblia também não fala se eles tiveram filhos ou não nesse período. Mas uma coisa me chamou a atenção na Bíblia, lendo ali, continuando lendo, logo depois que Deus cria o homem, cria a mulher, e aí Deus fala, olha, e aí eles continuaram, ficaram ali, né, se despiram, né, e ficaram nus, e foram viver lá no paraíso, foram aproveitar o paraíso, foram viver no Éden. No próximo capítulo, no capítulo 3, fala assim, a serpente, tal. Cara, antes da família ser total, pode ser que eles tiveram filhos ou não, mas antes ali de aparecer os filhos de Adão e Eva, porque para a gente o primeiro filho de Adão e Eva é Caim, né? Então, antes de aparecer os filhos, a serpente já foi lá, ó, na família. Na família. Foi destruir ali a família, foi destruir o casamento. Já teve confusão entre homem e mulher. Já teve confusão, a serpente. E o alvo de Satanás hoje, cara, é a família. O alvo de Satanás hoje é a família. Sabe? Nós vemos hoje muitas famílias destruídas, famílias com problemas sérios, famílias se acabando. E às vezes não é por causa de mim, não é por causa da minha esposa, é Satanás, cara. E a gente tem deixado isso acontecer. A gente vai falar sobre isso, mas a gente tem deixado isso acontecer. O alvo de Satanás hoje é na família, sabe? É na família. Pá, vamos destruir lá. E foi daí, a partir daí, Marcel, que começou a minha reflexão. Foi a partir desse momento. Isso aqui foi só um pano de fundo para a gente entender melhor o que é família, né? Para a gente entender bem o que é uma família, que é isso, não tem nada a mais do que isso. Mas foi aí que Deus começou assim, a trabalhar no meu coração. E falar comigo. E Marcel orando, e Deus ministrando, e Deus falou assim, olha, hoje é tempo, cara. Hoje é dia. Na verdade, já passou o tempo, mas a palavra foi essa. Hoje é tempo, hoje é dia da família assumir o seu lugar. Da família assumir o seu lugar. O pai, a mãe, o homem, os filhos assumirem o seu lugar. Assumirem quem vocês são. O pai assumir o papel de pai. O homem assumir o papel de homem dentro da sua casa. A mulher assumir o papel da mulher na sua casa. E os filhos também assumirem os seus papéis de filho na sua casa. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua responsabilidade. Todos nós temos uma função. E hoje, mais uma vez, nós vivemos num mundo onde existem mães sendo pais, pais sendo mães, filhos sendo pais, sabe? Os papéis trocados dentro da própria casa. E a gente vive isso hoje na rua, né? A gente deixa a nossa responsabilidade de pai, eu como mãe, não, eu
eu, myself, mas o homem e a mulher, a gente está deixando que o mundo eduque os nossos filhos. Né? Enquanto a Bíblia fala assim, olha, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Ensina o teu filho no caminho, com ele. E eu lendo esse texto outro dia, eu nem coloquei aqui, mas eu lendo ele, eu sei que fala no caminho, né? Você no caminho com o seu filho, você com ele junto, mas eu meditando sobre isso, me veio assim, olha, o seu filho, o meu filho, ele vai andar o meu caminho. Ele vai andar o caminho que eu ando. Ele vai andar no meu caminho. Talvez ele não vai agir como eu ajo, não vai falar o que eu falo, ele não vai ser um eu, mas ele vai andar no meu caminho. Sabe o que isso quer dizer? O meu princípio vai ser o princípio dele. O meu conceito vai ser o conceito dele. O que eu achar, ele também vai achar. Sabe? Então, ensina no caminho de Deus, do Senhor. Não é o seu caminho, é no caminho do Senhor. E ele não se desviará quando ele crescer. Né? Então, assim, a gente tem deixado muitas coisas educar o nosso filho. Muitas coisas. A gente deixa os filhos da gente ali, ó, nessas maquininhas maravilhosas. Né? Estou cansado, cheguei do trabalho, pega o telefone, vai lá, entra no teu quarto e deixa para lá, as famílias não se comunicam. Né? E eu queria falar alguns pontos com vocês, depois de cantar da sede. Queria tentar falar rapidamente aqui, alguns pontos, a Bíblia fala muito sobre isso. É tanta coisa, que se eu fosse botar tudo aqui, a gente tinha que fazer uma série sobre isso, só sobre família. Mas eu queria separar alguns pontos, para a gente também ter uma base também, gente. Para a gente também ter ser relembrado daquilo que Deus já falou aos nossos corações. Como a pastora falou, quando a pastora veio pregar, uma pregação maravilhosa da pastora, ela falou, olha, não venho trazer nada especial, nada novo, nada que você nunca ouviu. O que eu tenho para trazer para vocês aqui é para relembrar o coração de vocês, para reanimá-los, para reavivá-los dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então, homem, começar por você. Começar por você. Por que eu vou começar pelo homem? Porque o homem é o cabeça da casa. Homem é o cabeça da casa. O homem é o primeiro na sua casa. Agora, se engana um homem que acha que ele é o manda-chuva da casa. Ele não é o manda-chuva. Ele é o líder. A gente vai falar sobre isso também. Né? Ele é o primeiro da sua casa. Mas vamos lá. O homem, tem 4 pontos sobre o homem. O homem, já está aparecendo ali, né? Todo mundo já viu, já. Não vou, porque eu vou falar, né? O homem ama. Calma, gente. Ah, bom, é porque ele está na frente. O homem ama como Cristo. O homem, cara, primeiro, o sentimento do homem na sua casa, e é por isso que ele é o líder da sua casa, ele tem que amar como Cristo amou. Ele tem que amar como Cristo amou a sua igreja. Como fala, tem um texto, está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. Maridos, homens, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E a si mesmo se entregou por ela. Ame, maridos, ame sua mulher, ame a sua casa, ame os seus filhos, como Cristo amou sua igreja. Como é que Cristo amou sua igreja? Como é que Cristo amou sua igreja? Aí no próprio texto fala, Cristo se entregou por ela. O marido, ele se entrega pela sua casa, ele se dá tudo pela sua casa, ele faz tudo pela sua casa. O marido ama sua mulher, ama os seus filhos, ama a sua casa. Um segundo ponto, o marido lidera a sua casa. O marido, ele lidera, o marido é o líder. O marido é o líder. E como eu estava falando, né, se engana aquele homem que acha que ele é o manda-chuva. Né? Se engana que ele é o manda-chuva. Por quê, cara? Você pode ser o manda-chuva da sua casa. Você pode ser o chefe da sua casa. Você pode ser o cara que manda e desmanda e é minha palavra. Cara, mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você lidere. E existe diferença entre um líder e um chefe. E existe uma diferença de um líder e um chefe. Jesus Cristo foi um líder. Jesus Cristo foi um líder. Jesus Cristo não foi um chefe. Jesus Cristo foi um líder. Sabe qual é uma principal diferença? Eu fiquei pensando, tem tanta coisa, mas uma coisa que eu pensei sobre Jesus Cristo ser um líder. Um líder, quando uma pessoa olha para um líder, ele quer seguir aquele líder.
O líder, ele quer ser, a pessoa quer seguir, ele tem vontade, poxa, ele é um líder. As pessoas olhavam para Jesus e queriam ir atrás dela. Que eu vou seguir Jesus, eu vou atrás desse cara. Um chefe não, cara. Um chefe ninguém quer chegar junto. Um chefe ninguém quer falar com ele. Um manda-chuva, isso lá vem. A gente tem relatos de pessoas aqui que falam que quando os pais chegavam em casa, o homem chegava em casa, cara, se escondia todo mundo, corria, não quero ver meu pai, pelo amor de Deus. Cara, é esse o pai que você quer? É esse o pai que você quer ser? É esse o líder que você quer ser? Você é um líder, não um chefe manda-chuva que manda em tudo, que manda na mulher, que manda não sei o que lá. Eu sei que às vezes a gente fala brincando, lá em casa quem manda sou eu, né? Eu não falo isso, né, amor? Eu nunca falei, até porque é verdade. Feliz homem que reconhece. Aí, ó, já estou livre dessa algema aí. Mas a gente fala brincando, né? Não, eu mando na minha casa, eu tal. Se você tiver a sua consciência de líder, de ser um líder na sua casa, você vai deixar até a mulher mandar. Você vai deixar até a mulher mandar na sua casa. Sabe, o homem, ele lidera. Um outro ponto, o homem, ele é um exemplo. Cara, você é um exemplo dentro da sua casa. Um homem é um exemplo, assim como líder. Quando o seu filho olhar para você, quando sua filha olhar para você, seu filho vai dizer assim, olha, eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Eu quero tratar uma mulher como meu pai trata a minha mãe. Eu quero ser esse cara aí, ó. Lógico que, como eu falei, seu filho não vai ser você, mas você tem que espelhar algo bom para ele. Quando ele olhar para você, você tem que, poxa, eu quero ser assim. Quando minha filha olha para mim, eu quero que ela olhe para mim e fale assim, olha, eu quero ter um marido igual ao meu pai. Eu quero ter um marido igual a ele. Eu quero ter um marido igual a ele. Eu quero ter um marido que me trate como ele trata a minha mãe. Como ele fala com minha mãe, né, amor? É? Sabe? É assim que você tem que ser. Você é o sacerdote do lar, cara. Você é o sacerdote do lar. Você, sabe, a responsabilidade espiritual da casa é sua. Um outro ponto que é muito importante, principalmente para um pai. 4, o homem é presente. Um pai, ele é presente na sua casa. Um pai é presente. Um pai é presente em casa. Um pai não fica na rua. O pai fica em casa. A presença, a figura do pai é de extrema importância para a mulher, para o filho, a figura de liderança, até porque você é uma figura de Deus na sua casa. Você não é Deus, você é uma figura. Você é uma figura de Deus, de líder, de sacerdote do lar. Tá? Então o pai, ele é um pai presente, ele é um pai que fica, é um pai que conversa, é um pai que está ali, é um pai que quando precisarem de você, você está lá. Porque na hora que precisar de um pai, na hora que precisar de um homem, você está trabalhando, você está na rua. Então por isso que aqui na América a gente tem muito disso. E é uma coisa para a gente observar, homens principalmente. Trabalhar é bom, trabalho dignifica um homem. Trabalho é bom, todo mundo tem que trabalhar. A gente precisa trabalhar, as coisas não vão cair do céu. Mas, antes do trabalho, tem que vir sua família. Homem, antes do trabalho, tem que vir sua família. Tá? E o que nos deixa muito fora de casa aqui na América, principalmente aqui na América, acho que em todos os lugares, na verdade, é o trabalho. A gente sai, deixa mulher, deixa filho, e a presença do pai não está mais em casa. Então, observem isso. Então, é só esses 4 pontos. Tem muita coisa que a gente podia falar. O homem, ele ama a sua casa, a sua mulher, como Cristo ama. O homem, cadê o homem? O homem lidera, né? Governa, lidera. O homem é o exemplo e o homem é presente, cara. O homem é presente. A mulher também tem suas funções. A mulher também tem as suas responsabilidades. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala assim, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem estivesse só. Deus olhou, viu o homem sozinho, triste, cabisbaixo, vazio, tem ninguém falando. Você não devia chamar isso de macaco, não, devia chamar de leão. Não devia, não. Essa árvore não está boa com esse nome, não, é bom outro nome. Eu acho melhor botar esse nome.
Aí viu, o homem ficou meio triste, botou os nomes das coisas tudo lá, e Deus olhou para ele e disse, olha, vou fazer uma mulher. E fez uma mulher, porque não era bom não é bom que o homem fique só. E não é bom que o homem fique só. Não é bom que um homem esteja só. É bom a presença de uma mulher com você, né? E a mulher, ela tem a sua função dentro da casa. O primeiro ponto da mulher. A mulher é uma ajudadora. E a ajudadora não quer dizer que ela é sua escrava, guys. Não quer dizer que ela faz o que você manda. E eu estava pensando também, meditando sobre isso, e se fala muito, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Né? Que se brinca, né? Porque mexe. E, cara, e é verdade. É verdade, porque a mulher ajuda o homem a olhar coisas que ele não está vendo. O pescocinho vira, ó, está vindo aquilo ali, ó. Está vindo aquilo ali. E o homem é muito assim. E a mulher ajuda o cara, ajuda o homem. A mulher é uma ajudadora. Né? A mulher virtuosa, quem achará? Né, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, diz a Bíblia. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Então a mulher é ajudadora, a mulher está ali para apoiar o homem, para direcioná-lo, para dar palavras a ele boas, para que ele escute e ele veja o que está acontecendo. Porque nós homens somos muito... Às vezes a gente não está vendo as coisas direito. E a mulher, ela tem a emoção, ela tem uma outra visão que o homem não tem, e ela está ali para ajudar o homem, sabe, para liderar junto com ele, né, para ajudar ele. Um outro ponto, a mulher é cuidadora. A mulher é cuidadora. Quando eu li isso, eu me lembrei de um amigo meu aqui da igreja, eu não vou dizer o nome dele, um amigo meu que ele é igual a mim também. E a mulher chegou mais cedo na igreja um dia. A mulher chegou mais cedo na igreja e falou assim, eita, esqueci de deixar a roupa da minha filha. Aí eu disse logo, ela vai vir de pijama. Ela vai vir de pijama para a igreja. Porque se fosse eu também ia vir de pijama também. Eu ia pegar qualquer coisa que tivesse no armário e ia botar lá. Quando ele chega com a menina, como é que ela está vestida? De pijama. Mas é lógico. Claro, é evidente. Porque o homem é assim, cara. E a mulher, ela é cuidadora da casa. Ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos. Ela cuida de uma forma que um homem é incapaz de cuidar. O homem não tem essa capacidade de fazer. E a mulher faz. A mulher é cuidadora, ela cuida de um jeito especial, cara. Sabe? Eu me lembrei desse detalhe nesse dia. Né? Porque também, já aconteceu comigo, meus filhos já cresceram, mas quando ele era pequeno, que minha mulher saía antes de casa de mim, quando eu chegava no lugar com as meninas, que roupa é essa? Disse, pai, foi a melhor que eu achei no guarda-roupa. Foi a mais bonita que eu achei que eu vi. Então, quer dizer, o homem não tem esse cuidado, esse tato, e a mulher é a cuidadora da casa, sabe? Tem o tato da mulher na sua casa. Um outro ponto da mulher, a mulher também, ela compartilha a autoridade, a liderança dentro da sua casa. A mulher também tem a liderança na sua casa. Tem hora que é a mulher que fala não também. Tem hora que é a mulher que diz que sim também. Não é só o homem que diz tudo, que manda em tudo. Ele é o líder e ele, como líder, ele vai acatar o conselho da mulher. Como líder, ele vai dizer, não, você está certa. Vamos mudar a direção. Vamos mudar a direção. Porque, meu amigo, se a mulher te falar uma coisa, você está vendo que a mulher está certa, e você bate o pé porque você é o líder, você bate o pé porque você é o chefe, o negócio vai dar errado. O negócio vai complicar. Você está vendo, né? Então, assim, a mulher também, ela compartilha da autoridade dentro da sua casa. Um outro ponto, a mulher educa os filhos. Também é uma coisa que é compartilhada com o homem também. O homem também tem a sua responsabilidade de educar os filhos, mas eu acho que a mulher, ela educa melhor os filhos do que os pais. Sabe? Ela consegue conversar com seus filhos de uma forma diferente do que o pai. O pai é mais durão, mas a mãe, ela, sabe, ela tem um jeito diferente de falar com os filhos. Então a mãe, ela educa. E às vezes, para falar a verdade, até os pais precisam ser educados. Até os pais precisam, meu filho, não faça isso, faça assim, fale dessa forma, não fale desse jeito. Até os pais precisam ser educados. Então a mulher, ela tem também essa capacidade, essa função de fazer de uma forma diferente do homem. Né? Um outro ponto, tentar dar uma breve acelerada aqui. Falamos do homem, da mulher, do pai e da mãe, e agora vou falar do filho. Filhos, vocês também têm o lugar de vocês.
né? Você também tem a sua responsabilidade dentro de casa. Tem menos. Os filhos têm menos. Às vezes também queremos colocar muita responsabilidade sobre os nossos filhos. Queremos colocar muita coisa sobre os nossos filhos, né? E filhos, são crianças, às vezes adolescentes, estão aprendendo as coisas da vida, e às vezes a gente coloca pesos sobre eles que não são para eles. A gente tem que colocar responsabilidade, senão também, né? Quando crescer, mas tem hora que você quer colocado muito sobre eles, sabe? Filhos. Primeira coisa, um filho e uma filha, honre pai e mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Efésios capítulo 6, versículo 2, 3. Honra teu pai e tua mãe. Interessante desse texto para os filhos. Honra teu pai e tua mãe. Não é só isso que o texto fala. Está ali para vocês lerem. Não é só isso que fala o texto. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, que está lá em Êxodo, na verdade. Para que tudo corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Para que tudo vá bem com vocês tenham vida longa. Honre seus pais e suas mães. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Talvez vocês ouçam isso e vocês não sabem muito bem o que é honrar pai e mãe. Cara, honrar pai e mãe é respeitar seus pais e suas mães. Respeitá-los como eles devem ser respeitados. Honrá-los, respeitá-los, ouvi-los, sabe? É assim que se honra pai e mãe. É assim, né? Tem muito filho desonrando pai e mãe hoje em dia. Filho que até bate em pai, bate em mãe, até que mata, né? Filhos, sabe, totalmente... Agora, de quem a culpa é? Muitas vezes, é por isso que eu falo, muitas vezes a culpa é deles, são deles. Esse menino nasceu com um gênio ruim. Cara, a culpa começa em cima, a culpa está lá em cima. A culpa é de pai e mãe, que não educam os filhos, que não mostram, que não aconselham, que não conversam, que estão nos seus telefones, nas suas séries. E os filhos vão sendo educados no que eles veem na televisão, veem na internet, né? Muitas vezes a culpa não é nem deles, coitados, sabe? Mas honrem pai e mãe. Agora, um muito bom para os filhos e filhas, um dever seu, e se a gente pudesse entrar na cabeça deles, né? Obedeçam, não sou eu que estou falando, nem ninguém que vai subir aqui, o que está falando é a Bíblia. Obedeçam seus pais e suas mães. Vamos ler um texto? E eu separei esses textos para os filhos porque talvez eles precisam mais. Olha só que texto muito legal, cara. Está lá em Provérbios, no capítulo 6. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Cara, isso é muito legal, olha só. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Cara, sabe o que isso quer dizer? Cara, se apegue a isso. Coloque, grave. Não despreze o ensino dos pais e das mães de vocês. Porque como eu falo para os meus filhos, olha, eu já tive essa idade, falo para os jovens também. E minha mãe, e Letícia e Arthur, toda hora que eu vou falar, olhe, ele já sabe o que eu vou falar. Eu já tive a sua idade. Cara, mas é verdade. É verdade. Eu já tive a idade, já passei exatamente por que você está passando. Eu sei exatamente o que você está pensando. Apesar de vocês acharem que a gente não sabe, que a gente não entende. Porque eu também, quando era da idade de vocês, eu também achava que eu sabia muito mais do que meu pai sabia. E hoje, com 45 anos, eu sei que não parece, mas com 45 anos, eu falo assim, se eu tivesse ouvido alguns conselhos do meu pai, não precisava nem ser todos, alguns conselhos do meu pai, né? Então, obedeçam, amarrem no pescoço, carreguem com vocês, guardem no coração de vocês, ao pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é a luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Aleluias. Aleluias, cara, é muito precioso. Isso, um detalhe, tá?
Isso eu estou levando em consideração, que os pais também estão andando na luz. Não é qualquer conselho. Pais e mães, conselho do Senhor. Lá em casa, quando a gente tem alguma coisa assim, que a gente começa a conversar sobre algum assunto, tal, espera aí. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Porque não adianta aqui eu ficar falando o que eu acho, o que Priscila acha, o que tal pessoa acha. Vamos lá e vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Porque é assim que a gente ensina os nossos filhos. No caminho do Senhor. E esse ensinamento, esses meninos têm que guardar, assim, num cofre, com 7 chaves, como se diz. Sabe? Porque é precioso, é precioso. E um terceiro ponto, os filhos só têm 3 pontos, porque tem menos responsabilidade. Olha, o filho, a filha, ele escuta mais do que fala. Um filho e uma filha, ele escuta mais do que fala. Né? Tem que escutar mesmo, tem que escutar. Vai chegar o dia de falar, mas por enquanto, escutem, fale menos, dê menos opiniões, às vezes. A gente quer ouvir vocês, na verdade, mas escutem mais. Eu sempre pergunto, o que é que você está sentindo sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você acha disso? Porque eu quero saber o que meu filho pensa, eu quero saber o que minha filha pensa, eu quero saber o que eles acham. Né? Para poder falar, para poder ministrar, para poder ensinar. Porque eu não posso ensinar, às vezes a gente está tentando ensinar os meninos, os filhos, tentando ensinar, e nem é isso que eles estão querendo ser ensinados, nem é isso que eles estão precisando. Mas você precisa ter comunicação, como a gente aprendeu sexta-feira, de marido e mulher, e pai e filho também. A gente precisa ter comunicação com os filhos. Senão a gente vai estar falando coisa que não é nem o que eles querem escutar. E eles estão com dúvidas, com problemas, com situações, que se você não conversar com ele, você não vai saber, cara. Isso tudo que a gente está falando é o quê? O futuro da família, em Deus. Então isso aqui não é para hoje, não é para agora, é para o futuro. É para que tudo vá bem. É para que a sua família cresça no Senhor. Sua família prospere no Senhor, como família, né? Já partindo um pouco para o final. E tem um ponto mais importante. Tem um ponto mais importante que Deus falou comigo, porque Deus ministrou no meu coração, né, na verdade. Porque, enquanto Marcia orava, mais uma vez, ele foi falando, olha, é hora da igreja tomar o seu lugar, das famílias tomarem seu lugar. É hora do pai, da mãe tomar o seu lugar. É hora dos filhos tomarem seu lugar dentro de casa. É hora de todos nós tomarmos lugar nas nossas casas. Mas tem um ponto, cara, que é preciso ser colocado de volta nas famílias. Tem um lugar, tem uma pessoa que é preciso ser colocada de volta nas famílias. E que essa pessoa, ela tem sido tirada do centro da sua família. Ela tem sido tirada do centro. E ela tem sido colocada de lado, que é Cristo. Cristo precisa ser o centro da sua família. Cara, Cristo precisa tomar lugar dentro da sua família, dentro da sua casa. Você precisa falar o que Cristo fala, você precisa agir como Cristo age. Aqui, aqui nesse lugar que a gente está hoje aqui, cara, é muito bom. É muito bom a gente louvar, adorar, orar. Mas pense nessa igreja, sabe como que? Como um posto de gasolina, por exemplo. Pense nisso aqui como um posto de gasolina e você é um carro. Você vai e você faz o que no posto de gasolina? Você abastece o carro. Você abastece o carro, certo? Você abastece o carro para quê? Para andar aonde? Na rua. Você abastece o carro para ficar dando volta no posto de gasolina? Para ficar andando ali em volta das bombas? Apreciando? Você abastece o carro para você ir para a rua, para você andar. Você vem para cá para ser abastecido. Para você ir lá para fora andar. Para você ir lá para fora viver. Você não abastece, você não vem para cá só para louvar, não. Você vem para cá para se abastecer, para se encher, para compartilhar, para adorar, para ir lá para fora, cara. Aí você precisa levar isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para você andar como Deus anda, para você falar o que Deus fala, para você pensar o que Deus pensa. Né? E as pessoas, as famílias hoje têm tirado Cristo da vida delas e têm botado outras coisas. Cristo tem sido colocado de lado. Na verdade, não é nem Cristo que está saindo, é a gente mesmo que está se movendo. E Cristo está ali no centro. E a gente vai se movendo e ele vai sendo colocado de lado.
porque a gente vai estar dando lugares a outras coisas, certo? Eu coloquei assim, ó, quando nós deixamos de viver o propósito de Deus dentro da nossa casa, nós temos um propósito, como eu falei agora, alguns propósitos. Quando a gente deixa de viver os propósitos de Deus dentro da nossa casa, estamos tirando ele do centro. Estamos tirando ele do centro. Quando eu deixo de viver, quando eu deixo de ser um homem que Deus me chamou para ser dentro da minha casa, eu estou tirando Cristo do centro de tudo. Porque eu estou fazendo o que eu acho que deve ser certo. Eu estou fazendo o que eu penso que deve ser certo. Quando Priscila, ela faz o que ela não foi chamada para fazer, ela está tirando Cristo da vontade dela, do centro da família dela. A mesma coisa com os meus filhos, a mesma coisa com nós todos. Quando a gente é chamado, você é um pai, você é o líder, mas quem lidera a sua casa é seu filho, é sua mulher, você está tirando Cristo da vontade, você está saindo da vontade de Cristo para você, para a sua vida. E uma coisa muito interessante que eu li, que a gente está falando, né, sobre o Cristo ser o centro. E eu estava lendo aqui, olha, está lá em Josué, capítulo 24. Não. Está lá em Juízes. Está lá em Juízes. Talvez eu vou ler um, depois eu vou trocar para o outro. A gente tem deixado, como eu falei antes no começo, a gente tem deixado outras coisas tomarem o lugar de Cristo na nossa casa. A gente tem deixado outras coisas tomarem o lugar de Cristo. Tem deixado outras pessoas, outras coisas educarem os nossos filhos. E lá em Juízes capítulo 6, no versículo 25, fala assim, ó, Deus falando para Gideão, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, diga, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Cara, nós precisamos derrubar os altares nas nossas casas. Devemos derrubar os altares que foram feitos em nossas casas e construir altares para o Senhor. Construir altares para Deus. Cara, e é muito interessante isso, porque esses altares que são construídos, eles não são construídos da noite para o dia. Não é uma coisa que chega e está lá construído no outro dia quando você chega. São coisas devagar, são coisas pequenas. E aconteceu uma coisa essa semana, eu vou mais uma vez usar minha excelentíssima filha. Ela não gosta não, mas eu vou usar. Porque, cara, a gente como pai, a gente como mãe, a gente precisa estar atento aos nossos filhos, toda hora, todo momento, porque eles não têm ainda o discernimento. Eles não têm ainda o discernimento. Eles vão ter, foi o que eu falei para ela. Ontem eu estava estudando, e ele estava assistindo na televisão, um filmezinho, um negócio dela lá, sei lá o quê. E beleza, a televisão estava um pouquinho alta, e aí, de repente, uma palavra atravessada. Aí eu, Lele, vem cá. Aí ela já vem, né? Yes, pai. Disse, olha, eu não estou gostando desse negócio que você está assistindo, não. É uma palavra atravessada aí, não é bom, não é bom. Não, pai, mas eu prometo, pai. Foi só essa vez que ele falou isso. Ele nunca falou isso antes. Aí, como diz um amigo meu, diga, mãe. Ok, meu amor, eu até posso acreditar que foi só essa vez. E pode até ter sido só essa vez que falou eu mesmo. Não tem problema, mas um show, um filme, uma série, que se fala uma palavra atravessada dessa, a mensagem não deve ser boa. A mensagem não deve ser boa. Eu falei para ela, meu amor, é melhor você não assistir. Mas pai, eu gosto tanto, foi só essa vez. Eu disse, meu amor, é melhor não. É melhor você trocar e você ver outra coisa. Aí ela saiu, foi lá e trocou. E eu faço isso muitas vezes. Eu fico sempre atento no que eles estão vendo, fico sempre escutando o que eles estão escutando, porque esses altares eles vão sendo construídos devagarzinho, gente. Essas coisas vão entrando. Eu falei para ela, meu amor, eu sei que foi só essa vez, mas daqui a pouco você continua vendo essas coisas, daqui a pouco você vai estar falando desse jeito, daqui a pouco você vai estar agindo desse jeito, você está se alimentando disso, e daqui a pouco você vai ser isso, porque a gente é aquilo que a gente se alimenta.
A gente é daquilo que a gente é, aquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta. Então, se você está vendo isso, daqui a pouco você vai estar assim também. Eu não quero isso para você. Isso não é o que Deus quer para você. E você também tem que ter esse discernimento. Eu estava assinando ela. Você também tem que ter esse discernimento. Quando você ouvir esse tipo de coisa, você também, por você mesmo, tem que sair, tem que tirar, tem que escolher outra coisa, vai assistir outra coisa. Sabe? É bom, ok. Mas, cara, isso aí vai se levantando. É um altar que vai se levantando. Isso é só um exemplo. É só um exemplo pequeno. Tem muitas coisas, sentimentos, pensamentos, coisas, né, que vão crescendo. E se a gente não deixar, se a gente deixar isso acontecer, eles vão viver aquilo que não é o que Deus quer para a vida deles. Então a gente precisa derrubar isso. A gente precisa derrubar esses altares e cortar as coisas pela raiz. Na nossa casa, na nossa família. E deixar Cristo ser o centro da nossa casa, cara. Cristo ser o principal na nossa casa. O homem é o cabeça, mas acima do homem é Cristo. O homem que pensa que ele é o manda-chuva da casa, ele está enganado. Porque acima dele tem Cristo. E ele tem que se submeter a Cristo. O homem precisa se submeter a Cristo. Porque senão ninguém vai se submeter a ele. Se ele não se submeter a Cristo, a mulher não vai se submeter a ele, os filhos não vão se submeterem a ele, sabe? E aí é confusão, é bagunça. Então, cara, tem um outro texto lá em Josué, que é bem forte. Josué capítulo 24, versículo 15, fala assim, ó, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então diga para você mesmo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Cara, e para isso, para você servir ao Senhor, Cristo precisa ser o centro de tudo. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Então, cara, foi isso que Deus colocou no meu coração. Foi isso que Deus... eu queria chamar a Luquinha aqui. Foi isso que Deus colocou no meu coração muito forte, que Deus chama a família dele, a família que foi constituída por ele, para tomar o lugar dela, a igreja também, para tomar o lugar de igreja, para dizer que é igreja, sabe, para não ficar em cima do muro, sabe, pai, homem, tomem o seu lugar de homem, tome o seu lugar, seja aquilo que Deus te chamou para ser, mulher, tome o seu lugar, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Filhos, sejam aquilo que Deus te chamou para vocês serem. E o mais importante, Cristo tem que tomar o lugar na sua casa. Devolva a Cristo o lugar que é dele. Devolva a Jesus o lugar que é dele. O lugar que nós às vezes tiramos eles. Vocês podem se colocar de pé? Podem ficar de pé? Cara, são bases, são princípios para a gente ter uma excelente família, para a gente ter uma excelente família, uma família saudável, uma família firmada na rocha, como cantamos hoje, uma família abençoada. E eu te falo outra coisa também, vão ter problemas, vão haver situações. Você vai ter problema com sua esposa, você vai ter problemas com seu filho, com sua filha. Mas na rocha, todos os problemas são resolvidos. Firmado nela, na rocha, que é Cristo. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, pudessem cantar essa canção, vocês pudessem orar isso para a vida de vocês, para a casa de vocês. Toma minha mente, Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo,
toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Você é o que a Bíblia diz que você é. Homem, você é o que a Bíblia diz que você é. Mulher, você é o que a Bíblia diz que você é. Filhos, você é o que a Bíblia diz que vocês são. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha sobre a nossa casa, que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre a nossa família, que Cristo seja o centro de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo, queremos devolver a Ti, queremos devolver ao Senhor o lugar que é devido em nossa casa, que é o centro da minha família, é o centro da minha vida, é o centro dos meus pensamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, meu Pai, venha sobre nós, que essa palavra venha como um despertar para as famílias da Tua igreja, meu Pai, essa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.